paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, te convido, se inscreva no canal, deixe o seu like. Estamos comentando o livro de Mateus e chegamos já no capítulo 17. Passamos aqui 16 capítulos abençoados. E o capítulo 17 tem bastante coisas interessantes, bastante texto. Jesus Cristo operando milagres, Jesus Cristo na transformação, na transfiguração do monte, e é muito interessante. Nós vamos ler todo o capítulo, que ele tem 27 versículos e é bem rápido para que a gente possa aqui meditar. A gente vai fazer como a gente já tem feito nos outros vídeos. Se você chegou aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, divulgue este vídeo, compartilhe. O seu comentário é muito importante para este canal, o seu like é muito importante, nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Se você puder nos ajudar, nós agradecemos. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você tem a Bíblia, a palavra de Deus, vamos juntos meditar em Mateus capítulo de número 17, do verso 1 até o 27, onde fala da transfiguração. Vai do verso de número 1 até o verso de número 13. Depois vai falar sobre a cura de um menino endemoniado. Nós conhecemos bem essa história, que vai do verso 14 até o 21. Depois Jesus vai dizer a sua morte e ressurreição, verso 22 e 23. Depois Jesus paga o imposto. Nós conhecemos bem a história e é algo muito interessante. Então que Deus possa nos abençoar nesta aula ou nesse vídeo, na compreensão. Se você concorda, deixa aqui no comentário. Se você tem alguma ideia sobre este versículo, também comente. Nós precisamos muito do seu apoio neste canal. Deus abençoe. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, os conduziu em particular a um alto monte. Nós bem sabemos que Jesus ele tinha os seus 12 discípulos, mas tinha aqueles mais chegados. E aqui vai falar quem eram esses mais chegados: Pedro, Tiago e João. Eles eram aqueles que tinham mais intimidade com Deus. E é claro, se fôssemos aqui ministrar sobre esse tema de ser mais chegado a Deus, é muito importante. Deus sempre tem aqueles que têm mais intimidade. No segundo ponto, no versículo 2 vai dizer: transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e a sua veste tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eu gosto muito do texto de Lucas, que vai dizer que a sua veste se tornou tão limpa, tão branca, que nenhum lavandeiro da época poderia deixá-lo tão branco. Então o Senhor Jesus ali se transformou, na transfiguração. Ele então vai ficar, como diz a palavra do Senhor, no verso de número 2, e transfigurou-se diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol. Então Jesus ficou brilhante diante deles, e suas vestes tornaram branca como a luz. E eis que lhe apareceu quem? Moisés e Elias falando com ele. Nós bem sabemos que Elias foi arrebatado. Moisés foi um grande líder, e um líder abençoador para Israel, porque Deus deu através dele as leis, que naquela época, enquanto Jesus estava na terra, eles veneravam Moisés como um Deus também, pela sua forma de como Deus usou, como Deus fez milagres e maravilhas. Então Moisés e Elias aparecem no monte da transfiguração. Verso de número 4. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queremos, façamos aqui 3 cabanas, um para ti, um para Moisés e uma para Elias. O verso número 4 me chama muita atenção, porque quando Pedro ele vai dizer da seguinte maneira: Senhor, bom é estarmos aqui neste lugar. A presença de Deus é forte aqui, é tão glorioso. Ele vai falar assim: façamos aqui uma cabana para Jesus, para Moisés e para Elias. O lugar é tão bom que ele esqueceu que ele também precisaria de uma cabana para ele estar. Ou seja, onde Jesus está, é bom permanecer. Onde a glória de Deus se manifesta. Vamos entender dentro dessa palavra que Jesus, ao transfigurar,
né, diante dos seus discípulos, ele estava mostrando para os seus discípulos, nós vamos ver aqui no final deste versículo, deste capítulo, ele vai falar sobre a sua morte e ressurreição, falando que a vida é muito mais do que nós vivemos aqui, existe um céu preparado, existe um mundo em outro lugar aonde Cristo foi preparar lugar. Então, né, essa terra ela é passageira. E não se compara a glória, o gozo, a alegria que é estar, né, neste lugar. E aí no verso de número 5 ele vai dizer: eu faço uma cabana para ti, faço uma cabana para Moisés, para Elias, e vamos ficar aqui. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre eles. Verso de número 5. Estando ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Então o próprio Deus dizendo aos discípulos, né, desta nuvem, né, aconteceu isso com Moisés, a nuvem veio sobre o monte Horebe, onde o fogo descia, onde Deus visitava Moisés, e ali uma voz, né, como também no batismo, nós passamos aqui no capítulo 3, no final do capítulo 3, quando Jesus sai das águas do batismo, né, vem o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem eu comprazo, a quem eu tenho enviado, a quem eu tenho, né, dado esta missão. E esta voz vai dizer: escutai-o. Ou seja, os discípulos precisavam entender que Jesus estava ministrando a palavra. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, Jesus estava preparando os discípulos para não falar isto para ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. Verso de número 10 diz: e os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade, Elias vira primeiro e ressuscitará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, ou seja, Elias veio no seu tempo. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiserem. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Ou seja, Jesus estava dizendo: Elias já veio, e nós conhecemos a história de Elias, perseguido, né, pelos profetas de Baal, pela Jezabel e por outros, né, e o Senhor o tomou para si. Está lá em 2 Reis, né, em 1 Reis começa a história de Elias, do capítulo 17, chega até o livro de 2 Reis, capítulo número 2, onde ele é levado ao céu, né, no verso de número 11 do capítulo 2 de 2 Reis. E Elias, nós conhecemos a história. Então o Senhor Jesus dizendo: ele já veio, Elias já esteve aqui, Elias já fez milagres, Elias já ressuscitou, Elias já não fez que não chovesse através da sua palavra, mas não receberam, perseguiram. Da mesma forma, vão fazer comigo também. Eu estou aqui como filho de Deus, mas eles vão me perseguir, né, vão me cuspir, vão me prender, vão me matar, né, vão me levar até a cruz. Então Jesus estava dizendo desta maneira. Verso de número 12. Mas digo-vos que Elias, verso de número 13, então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Eles achavam que quando Jesus estava falando do próprio Elias, eles falaram: não, deve estar falando de João Batista, né? Nós conhecemos a história, falamos aqui de João Batista, que batizou Jesus, que foi morto, né, por Herodes, e nós vamos ver que tudo isso, né, aconteceu com João, e João era um grande profeta. E quando eles falaram, eles pensaram assim: é de João Batista, mas não. Jesus estava falando mesmo do Elias que veio e que ele padeceria também da mesma forma que Elias. A cura do menino endemoniado se encontra no capítulo 14, do versículo 14 ao 21, diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Quem eram esses discípulos? Aqueles que não estavam com Jesus.
Não era Pedro, não era Tiago, não era João, né? Eram os outros que estavam ali, né? Os 9 que ficaram, Tomé, que estava junto, Judas, que estava ali também, né? E os outros discípulos, Filipe, André, que não subiram ao monte com o Senhor Jesus. Eles não conseguiram expulsar os demônios. Aí vai dizer, e trouxe os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu e disse, ó geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então nós sabemos que o ministério de Jesus ele foi composto por milagres, por maravilhas. Jesus curava, Jesus transformava a vida, Jesus expulsava os demônios. E então no verso 19 vai dizer, então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram, por que não podemos expulsá-los? Porque nós vamos ver no capítulo 10, que estudamos aqui, até te convido, vai lá no vídeo 10 e veja o ministério que Deus deu, o chamado, Deus enviando a comissão dos 12, deu-lhe o poder para expulsar os demônios, então eles já tinham experiência, mas com esse menino eles tentaram, enquanto Jesus estava no monte da transfiguração, tendo aquele momento em particular com Deus, os discípulos estavam embaixo tentando expulsar, numa guerra espiritual. Então nós vamos ver que eles vão dizer para Jesus, dizendo, respondeu, disse, verso de número 18, e repreendeu Jesus, verso de número 19, então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram, por que não podemos expulsar nós? E disse Jesus, por causa da vossa pouca fé. Vamos ver no texto de Mateus, livro de Mateus, muitas vezes Jesus Cristo falando com os discípulos desta maneira, por causa da sua pouca fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé cresce. Está lá em 1 Coríntios, verso de número 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 em diante, os dons, e lá está a fé, é um dom de Deus, então pode ser aumentado, pode ser doado, o dom é doar, nós recebemos o dom de Deus. Nós vamos ver também que está lá em Gálatas capítulo 5, verso de número 22, no fruto do Espírito, nós vamos ver que há também lá a fé. Então ela pode acrescentar, nós podemos receber mais fé do Senhor. Então o Senhor Jesus vai dizer dessa maneira, porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, esta palavra já citamos aqui, direi a este monte, passa para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta legião de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. São duas coisas importantes, já falamos aqui, temos vídeo falando sobre o jejum, a importância do jejum, a importância da oração. O próprio Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o Senhor, ele orou muitas das vezes, e a oração ela é a chave da vitória. Nós sempre falamos disso, principalmente os pentecostais, que a oração é a chave da vitória. Então há momentos na nossa vida que nós precisamos orar para expulsar os demônios, e jejuar também para que os demônios batam em retirada. No verso 22 e 23, Jesus vai predizer a sua morte, vai dizer, ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Sabia que isso iria acontecer. Do verso de número 24 ao 27, agora Pedro vai tomar aqui a posição, porque vai ser interrogado pelos escribas e por outros, dizendo, Jesus paga o imposto. Olha que interessante esse texto. E chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam os de dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga os de dracmas. E disse ele, sim. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo
estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe, que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estarte, e tomando, dá por mim e por ti. Então Jesus Cristo disse: eu não quero escandalizar, eu quero pagar os tributos que estão sendo cobrados. E aqui há um grande milagre também, não é? Porque Pedro, ele tem esse chamado, lá em Mateus 4, nós já passamos aqui, tem um vídeo lá, o vídeo comentando Mateus 4, nós vamos falar sobre o chamado de Pedro. E Pedro, o Senhor disse: não serás pescador de peixe, mas sim de homens. E aqui, quando Jesus manda ele pescar, ele vai, pega o peixe, o primeiro peixe tem dentro dele esse dinheiro que ele paga o imposto por ele, por Jesus. E depois em Atos nós vamos ver ele ganhando muitas almas para o Senhor, porque o peixe fala de almas. Então esse é o Mateus capítulo 17, nós vemos bastante coisas interessantes aqui que comentam sobre Mateus. Se você tem uma ideia, coloca aqui no comentário. Se você chegou aqui pela primeira vez no vídeo e assistiu tudo ele, quero te agradecer. Se inscreva, deixa o like, compartilhe e vamos crescer junto para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe. Forte abraço.